Olá, boa tarde. Eu sou o Renan, um dos integrantes do grupo da Física do Trânsito. Como conhecer física pode salvar a sua vida, que foi um dos temas que foi abordado durante o Admirável Ciência do Cotidiano de 2020, da disciplina de Instrumentação 2, ministrada pelo professor Rodolfo Lang. Este vídeo aqui é um passo a passo de como montar um dos experimentos que foi utilizado em nossa apresentação. Inclusive, o link para a live original e para a versão editada estarão na descrição do vídeo, e a versão editada está neste mesmo canal. Eu vim aqui para, como já disse, mostrar como desenvolver, como construir um dos elementos que foram utilizados durante a aula, que é este carrinho aqui, que eu estou mostrando, e o nosso passageiro e nosso cinto de segurança. Então, sem mais delongas, eu vou fazer um breve passo a passo dos materiais necessários e da montagem em geral. Para o carrinho será necessário uma folha de papelão. Você pode ver que essa aqui já foi até um pouquinho utilizada para a construção do carrinho. Essas folhas de papelão podem ser provenientes de qualquer tipo de caixas de sapato ou de qualquer tipo de transporte, de comida também. Enfim, uma folha de papelão que não seja também muito difícil de ser cortada, não precisa ser muito grossa. Essa aqui, se vocês puderem acompanhar aqui, é relativamente fininha. Para cortar o papelão, precisamos de uma tesoura. Uma tesoura boa, de preferência, porque o papelão não é muito fácil de ser cortado. Uma régua para fazer eventuais medições. Claro que para cortar tudo em 90 graus, deixar o nosso carrinho aqui bem quadradinho, bem retangular, seria interessante fazer uso de um esquadro. Esse instrumento aqui que tem um ângulo próprio de 90 graus, mas ele não é obrigatório, fundamental para esse tipo de coisa. E claro, um lápis e uma borracha para garantir que a gente consiga fazer as marcações. E é claro, fazendo parte da estrutura do carrinho, nós temos palitos de churrasco, que serviram como apoio para as rodas, os eixos, e para o apoio para o cinto de segurança e o nosso passageiro. Claro que para esse tipo de material aqui, como ele é feito de madeira, seria interessante possuir uma serra própria para madeira, alguma coisa para cortar madeira, mas com alguma faquinha você já consegue cortá-la sem maiores dificuldades. Mas cuidado também para não se cortar com eventuais farpas, por isso uma lixa também de madeira é recomendada. E para unir todas as partes do carrinho, será necessário colas. No caso, uma cola branca simples já é mais do que suficiente. E fita adesiva. No caso, essa aqui é a fita crepe. Para também manipular os palitos de churrasco adequadamente, um estilete pode ser utilizado. E também precisaremos fazer uso de uma folha simples de papel, uma folha sulfite. Ela nem precisa ser A4, ela só precisa ser uma folha de papel e que a gente consiga enrolar ela. Primeiro vamos observar o carrinho. Ele possui uma base aqui retangular com mais ou menos 9 centímetros. Opa, não dá dando para ver, mas acreditem em mim, por cerca de 5,5 centímetros. São valores bem arbitrários que eu escolhi, na verdade nada muito específico. Eu só fiz desse tamanho porque achei que a visualização ia ficar boa na câmera ao longe. Então é um tamanho razoável para um carrinho, ele cabe numa palma de mão confortavelmente. Então não é nada muito grande também. E ele possui aqui embaixo, como vocês podem ver, uma estrutura também feita daqueles palitos de churrasco que eu mostrei anteriormente.
E tudo isso aqui é colado realmente com fita crepe. Então, você vê que mesmo esse não tem tanta fita crepe, mas o carrinho está relativamente resistente. Eu faço uma boa tensão nele, você vê que o carrinho se segura no lugar. Para as rodas e para os eixos, eu vou passar agora com um pouquinho mais de calma também, fazer o processo reverso. Eu vou desmontar o carrinho e ver do que ele é feito. No caso, as rodas são coladas com a cola branca, que eu mostrei no começo, tanto que elas não são muito assim firmes. Você vê que essa aqui já está meio solta, então já é possível. Mas mesmo assim a roda é bem resistente, foi bem precisei fazer um pouquinho de força para tirar, porque o ponto é, quando você for colar essas rodas, um ponto importante é que você não passe cola somente no papelão, mas também passe cola na ponta que vai receber a roda. A princípio eu teria só a base de papelão. Esses negocinhos que estão segurando o eixo, eles são feitos de papel enrolado. Vou até retirar um aqui para vocês verem um pouquinho melhor. É basicamente um rolinho de papel que eu fechei com fita adesiva, como vocês podem ver aqui, desenrolando ele. Ele era parte de uma tabela periódica, por isso vocês estão vendo esses escritos. Mas é um rolinho de papel, não muito comprido também. Tem aí seus 15 centímetros mais ou menos. É mais do que suficiente de comprimento. Basicamente o que eu fiz com ele foi pegá-lo e começar a enrolar ele. É claro que ele não deve ser muito pequeno, porque ele deve passar o palito de churrasco por ele. Então, se você quiser ter certeza, você começa a enrolar. Ele faz um pouquinho apertado. Você segura ele assim e vai puxando ele, enrolando em torno do dedo. Mas ele ainda tem que ter um pouco de folga para permitir que o palitinho gire. Então você olha aqui o tamanho, vê se ele está confortável aqui. Você vê que tem até uma certa folguinha. Esse é o tamanho certo para ele. Você vai fazer essencialmente 4 desses rolinhos aqui. Para colocar ele 2 para o eixo da frente e 2 para o eixo de trás. Você vê que aqui atrás existem 2 rolinhos também para prender o eixo traseiro. Daí quando você tiver os 2 da frente prontos, você vem, fixa um da frente e já aproveita e coloca o outro aqui também e tente alinhar, se você olhar de cima, né? Não tenta deixar muito torto o eixo, senão o carrinho vai andar torto. Então tente deixar ele alinhar ele com a frente do carrinho, para que o carrinho vá para frente adequadamente. Vou até colocar outra fita crepe aqui. Aí, ficou torto. Esse aqui é um exemplo do que não fazer. Aqui razoavelmente alinhado. E você veria assim. Assim que você cortar a rodinha, que tem mais ou menos 4 centímetros de diâmetro. Novamente, é um diâmetro escolhido arbitrariamente. Eu não cheguei a testar qual seria o melhor diâmetro para a roda de carrinho, mas para fins de exibição em câmera, esse tamanho funcionou bem para mim. Eu viria e colaria ele também. Inclusive, essas pontas aqui, uma das pontas é a ponta do palito de churrasco natural. Daí eu cortei ele um pouco antes e ficou um toco reto. Para deixar ele pontudo, eu tive que fazer uso de um estilete. Eu fui raspando ele até ele ficar bem pontudo e eu consegui abrir um buraco no papelão sem maiores dificuldades. Eu vim aqui, forcei um buraco. Cuidado para não forçar assim contra a mão, porque você pode acabar se machucando. Então é ideal você pegar aqui por fora e ir forçando assim.
Para garantir o máximo de firmeza, eu passei um pouco de cola na pontinha. Deixei ela espalhar um pouquinho e enfiei, coloquei de volta no buraco. Mas é claro que eu fiz isso para uma das metades. Quando você for fazer a segunda metade, no caso que é essa aqui agora, você deixa para passar a cola depois que você tiver passado os elementos no buraco, senão isso acontece. Eu vou arrastar um pedaço da espiral aqui. Ela vai ficar com cola, talvez isso atrapalhe. Olha só, já está atrapalhando. Ai, que burro, dá 0 para ele. Muito bem, retirado o excesso de cola da ponta, você vem aqui, passa, e aí você passa a cola nessa ponta. Eu fiz o exemplo do que não deve ser feito para vocês não repetirem o meu erro, hein? E aqui está, um dos eixos. Seria interessante também passar um pouquinho de cola aqui por dentro, pegando toda a volta, e uma gotinha aqui por fora. Para o eixo traseiro, o procedimento aqui desses... Opa! Ai meu Deus, a cola ainda não está firme. Dessa rodinha. Então, evite mexer muito no carrinho enquanto a cola não secar. Mas para o eixo de trás, é interessante, além de todo o procedimento necessário para a colocação das rodas também, eu fiz um reforço aqui nas rodas de trás, colando várias camadas de roda. Você pode ver que tem diferentes camadas de papelão por aqui, coladas uma na outra, para fazer essa roda mais grossa, para ela justamente ter mais contato com o solo e assim ter maior capacidade de acelerar. Se vocês verem o vídeo a videoaula da física do trânsito, você vê que mesmo com essa grossura, com 4 camadas de papelão, a roda ainda gira em falso. Então esse aqui é um modelo longe de ser o perfeito. Ele eu ainda poderia melhorá-lo e muito. Mas um ponto interessante dele é esse toquinho aqui. Esse aqui é uma pequena parte também de um desses palitinhos aqui de churrasco, só que esse aqui tá bem pequenininho. Você vê que ele é menor que a minha unha. Ele deve ter cerca de meio centímetro de tamanho. E ele foi todo colado com fita crepe. Você vê que até que a fita crepe é um pouquinho grossa aqui em volta dele, porque essa aqui é uma parte que sofre bastante estresse, né? É uma parte que está sujeita a bastante força elástica, porque originalmente o carrinho ia se mover somente por força elástica. Originalmente eu ia ter um elástico também para mover o carrinho. E ia ter esse ganchinho aqui atrás. Eu ia prender a roda no ganchinho, o elástico no ganchinho, ia girar ele. E quando eu soltasse, a roda iria começar a girar. Vou soltar a roda. Você vê o sistema girando. Só que agora, nesse momento, não vai ser possível fazer isso porque a cola aqui ainda está fresca. Mas quando eu fazia isso, a roda girava tão rápido que não dava tempo do carrinho, que ela começava a girar no lugar e o carrinho não ia para frente. Esse tipo de efeito é discutido também na física do trânsito. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, a gente faz essa discussão nessa aula. Mas aqui eu só estou me atendo mais à montagem do carrinho em si. Essas medidas de espaçamento e tamanho dos eixos eu fiz muito no olho. O importante é que o tamanho do eixo seja maior que a largura. O tamanho do eixo, né, dos palitinhos de churrasco que vão segurar as rodas, seja maior que a largura do carrinho. E que o espaçamento entre esses dois palitinhos aqui
seja o suficiente para que você consiga passar um elástico e esse toquinho aqui adicional. Você vê que aqui na frente somente uma tirinha de fita crepe é suficiente para segurar o eixo das rodas, mas aqui atrás eu tive que passar, além dessa tirinha, eu tive que passar a fita crepe aqui em volta também. Você vê que até aqui atrás, embaixo, está cheio de fita crepe, e essa parte aqui do eixo também tem que ser bem reforçada. Então eu venho, colo 2 palitinhos e eles servem de apoio para esse eixo aqui de trás. E esse palito de churrasco aqui no meio, eu simplesmente eu fiz um furo com esse mesmo palito e coloquei um palito de tamanho razoável aqui. Você vê que... E tomar cuidado para que ele não rele no chão. Ele tem que terminar antes que a roda toque no solo, porque senão ele vai ficar se arrastando com o carrinho. O carrinho em si é bem simples de ser construído. Ele pode ser feito só com fita crepe e cola, e pode ser inclusive construído pelos próprios alunos. Então, a princípio, a intenção era que nós deixássemos os alunos livres para construir os seus carrinhos e explorar quais seriam os fatores que fariam o carrinho ir mais longe ou não, e terminar e fazer no decorrer da aula uma espécie de corrida, né? Ver qual carrinho iria mais longe, uma competiçãozinha. Mas, devido à pandemia, nós tivemos que adaptar o carrinho para um modelo de aula mais expositivo. Por isso que até que ele conta com esse mastrozinho aqui no meio, que é justamente o apoio para o nosso motoristinha aqui e para o cinto de segurança dele. O cinto é meio chatinho de pôr. Você vê que o cinto, inclusive, ele abraça o passageiro, né? Ele está preso aqui e está preso pela frente. Ele está totalmente envolvido pelo cinto. Vamos ao próximo elemento, então, do experimento, que foi o nosso passageiro. Você pode ver que ele tem 2 tons de azul, porque eu pintei ele a fim de, na câmera, ficar muito distinguível qual era a parte de cima, a cabeça, com um azul mais escuro, e a parte de baixo dele, o corpo, que é feito com azul mais claro. Basicamente, ele é feito com alguns pedaços de papelão pintados, e ele é um pouco menor, a largura dele é um pouco menor que a do carrinho. O carrinho tinha 5,5, o nosso passageiro tem 5 centímetros de largura. E acaba tendo próximo de 6 centímetros de altura, sendo que quase 2 centímetros são da cabeça dele. Basicamente, o que eu fiz foi cortar uma base para ele, uma base retangular, vocês podem ver aqui na visão por cima, para conseguir fazer com que ele ficasse em pé dessa maneira. Primeiramente, como vocês podem ver, tem um buraco aqui embaixo. Eu coloquei um palito aqui por baixo e espetei o máximo que consegui. Então eu peguei essa parte aqui, maiorzinha, em azul claro, e colei ele aqui por baixo. Eu passei cola na base e encaixei ele por aqui, para conseguir deixar ele em pé enquanto ele secava. E para garantir que ele continuasse em pé, eu fiz alguns pequenos triângulos aqui atrás e colei para dar um maior apoio. Depois que tudo estivesse seco, eu simplesmente retirei o palitinho e o sistema continuou em pé. Agora, para a cabeça, que eu cortei um toquinho do nosso espetinho aqui, daí uma parte eu acabei simplesmente colocando, enfiando o palitinho e passando um pouco de cola para garantir que ele ficasse bem rígido, e encaixei o palitinho no corpo. Simples assim. As cores, o tamanho, o próprio design dele pode variar para trazer alguma ideia mais humana também. Mas o importante para mim é que o nosso passageiro permanecesse em pé, se nada mexesse com ele. E se vocês assistirem a nossa videoaula, quando o carrinho batesse, ele acabaria
caindo. Então ele tem que ficar em pé, mas a qualquer maior força ele deve cair. E, para terminar, o grande astro da nossa aula, um elemento que pode salvar a sua vida no trânsito: o cinto de segurança. Esse cinto aqui ele foi construído com molde no nosso passageiro, especialmente do tamanho dele. Eu basicamente, quando quis construir ele, eu peguei o passageiro que já estava pronto e peguei um pedaço de elástico. Um elástico que você pode usar em calça, em shorts, linha e agulha e, novamente, cola branca. Como saber se o elástico é adequado ou não para que o cinto de segurança ele consiga ficar firme na hora, né? Você vê que eu deixo ele em pezinho aqui, ele continua perfeitamente no lugar, na mesma forma. Bom, esse elástico aqui eu encontrei aqui em casa. Na verdade, nem precisa ser um elástico, né? Pode ser qualquer pedaço de tecido. O importante é que ele seja relativamente rígido, ele não perca tão fácil o formato. Porque se eu vier aqui com ele e fizer um arco e manter ele de pé, você vê que ele continua perfeitamente em pé. Se fosse um tecido um pouquinho mais mole, ele provavelmente ia fazer o arco, e se eu tentasse deixar ele de pé, ele ia dar uma caída muito grande. Para que o cinto mantenha o formato, o tecido também tem que manter o seu formato, de uma certa forma. Bom, eu não sou a pessoa mais adequada para dar aulas de costura, porque eu essencialmente não sou muito bom, mas um ponto simples, você vê que aqui eu só fiz um ponto em formato de X, foi suficiente para manter o cinto no lugar. Essencialmente, eu primeiro costurei essa parte de baixo aqui, eu fiz toda essa volta, juntei as duas pontinhas aqui, segurei, vim com a linha e agulha e fiz o ponto. Caso você não queira procurar nesse momento um tutorial mais aprofundado de como costurar, eu vou passar uma direção bem básica, que basicamente você vai ter uma agulha e uma linha. Quando você quiser começar a costurar, importante é você nunca virar a agulha na sua direção, porque às vezes você vai precisar fazer um pouco de força para vencer o tecido. E se você não tomar cuidado, você pode acabar se machucando. Muito cuidado quando mexer com a agulha. Você vai pegar a linha. Você vê que eu passei aqui, tem uma ida e uma volta. Eu dividi a linha no meio. Daí aqui nessa pontinha, eu não vou fazer isso aqui, mas você vem e dá 2 nozinhos nela, no final dela. Se a gente olhar bem aqui de pertinho, você vê que eu tenho essa pontinha aqui, ela tem um nódulozinho. Você vê que ela é um pouquinho grande aqui. Esse aqui são os 2 nozinhos que eu dei. Daí eu venho, passo em X uma vez, passo em X de volta e finalizo amarrando a cordinha aqui no final, na própria cordinha que eu usei para passar aqui. Tente deixar essa amarração para dentro. E para ter certeza que ele ia ficar no lugar, eu ainda passei cola. Tanto que você pode ver que a linha está um pouquinho dura. Por mais que eu tente mexer com ela, ela não está molinha. Ela fica no mesmo lugar. Eu passei cola por cima para ter certeza que o cinto não iria se desfazer. Bem, galera, foi uma explicação bem simples de maneira geral sobre como a gente montou esse experimento. Os outros experimentos da física do trânsito estarão disponíveis também em breve, assim como a montagem de outros experimentos que vocês puderam assistir na admirável ciência do cotidiano. Inclusive, o link das outras aulas, caso você esteja curioso, está neste mesmo canal.
E acredito que teremos em breve a explicação de outros grupos também sobre como realizar as montagens que vocês puderam assistir nas outras aulas. Enfim, é isso, muito obrigado. Quem quiser dar uma conferida nos outros vídeos, nas aulas que nós demos com esses materiais, sintam-se à vontade. E espero que esse vídeo tenha sido útil para você, professor ou qualquer amante da física. Muito obrigado e até a próxima!